Bom dia! Aqui nós estamos no nosso momento do saber, momento de saber mais de Deus, momento de ouvir aquilo que Deus tem a dizer para mim e para você, porque temos um dia para viver, coisas para resolver e nós não sabemos de nada. Mas o nosso Deus, Ele é quem sabe, Ele é quem pode nos instruir no caminho da perfeição. Porque o caminho da perfeição se chama Jesus Cristo. Só Ele é perfeito, nos leva à salvação, nos leva a Deus e no caminho reto, perfeito, para que eu e você possa viver as melhores coisas que Ele tem para nós. É isso que Ele vai falar para mim, é isso que Ele vai falar para você nesta manhã, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias nós te damos, Pai. Glorificado e exaltado seja o Senhor, ó Pai. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és santo, és magnífico, maravilhoso, sublime. E nós te adoramos, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Labassore cantaralabás, aleluias. Glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Glorificado e exaltado seja teu santo e glorioso nome, ó Deus. Tu és Rei, Santo dos santos, o Senhor dos senhores. E nós glorificamos ao Senhor, Deus. E pedimos e clamamos, rogamos, imploramos, suplicamos, Pai, fale conosco, Senhor. Porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos caminhar em perfeição rumo à salvação eterna. E é só o Senhor quem pode nos ajudar. Então fale aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que Deus vai falar comigo, com você hoje, está aqui em Colossenses. O capítulo é o 3. O versículo é o 24. O Senhor, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Vamos fazer a leitura do 23. Aqui no verso 23 vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O Senhor, Ele diz para mim e para você que quando você fizer alguma coisa, não faça para agradar o homem, mas faça para agradar a Deus, porque é Ele que merece ser agradado. Foi Ele quem te criou, Ele quem te deu a vida, Ele quem te dá e quem te deu tudo que você tem. E tem muito mais coisas para dar-lhe, se você simplesmente obedecê-lo. Aí o Senhor continua dizendo: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, serves. O Senhor Jesus, Ele ensina para mim e para você que nós nascemos para servir a Deus, fazer a vontade dEle, cumprir o querer dEle, obedecer os mandamentos da palavra dEle. Sabemos que de início Ele escreveu 10 mandamentos e escreveu numa pedra e entregou-as a Moisés, para que Moisés fosse até o Egito libertar o povo de Deus, que estava sofrendo, que estava clamando, pedindo a ajuda de Deus. Quando eu e você clamamos a ajuda de Deus, Ele sempre irá nos ajudar. O Senhor enviou Moisés com os 10 mandamentos, ou seja, com uma ordenância, com uma organização. Não era para Moisés tirar o povo do Egito de qualquer maneira, não. Ele iria com um propósito: retirar o povo de lá e levá-los à terra prometida. Em meio ao caminho, os murmuradores ficaram,
Os reclamadores ficaram. Aqueles que contestaram com Deus não alcançaram. Porque Deus, ele tem o melhor para aqueles que ouvem e obedecem. O Senhor diz para mim e para você que quem ama a Deus, ele prova em obediência. Quando Deus diz vai, ele vai. Quando Deus diz pare, ele para. Porque só Deus sabe o que está logo à frente de você. Eu e você conhecemos o passado e o presente, mas Deus conhece o futuro. Só Ele sabe o futuro. E se Ele te diz para parar em algum momento, é momentaneamente, mas pare. Exatamente no momento em que Ele falar. Porque dali vai fluir rios de águas vivas. Porque tudo que Deus fala para mim, tudo que Deus fala para você é eterno. Ele sempre vai dizer para você, avance. Mas entenda, se você estiver indo numa via onde para você está livre, ali, se houver um carro vindo na contramão, houver algo que pode atrapalhar o seu percurso de continuar, naquele momento Jesus ele vai dizer para você momentaneamente, pare. E quando você parar, você vai ver algo passando e você vai pensar, nossa, se eu tivesse ido, podia ter colidido, poderia ter havido um acidente. E aí Jesus disse, agora prossiga. E isso é uma experiência com Deus. Não estou dizendo que isto aconteceu. Eu já ouvi relatos assim. Mas comigo não aconteceu. Mas eu estou dando um exemplo para que você possa entender que há momentos em que Deus diz, pare um pouquinho. Pare. E aí logo após ele diz, agora prossiga. No momento em que Deus falar, muitas vezes você não vai entender. Mas Ele sabe de tudo, então confia nele. Por isso Ele está dizendo hoje para mim e para você, quando você for fazer alguma coisa, não faça para agradar a homens, mas faça com todo o seu coração para agradar a Deus. Independente de como você está fazendo, ou seja, em meio a uma simplicidade. Muitas vezes nós queremos fazer o melhor para Deus. Mas como nós não temos posses financeiras, recursos financeiros, muitas vezes deixamos de fazer. Porque achamos que Deus só vai receber o melhor em boniteza. Quando na verdade Ele está de olho no nosso coração. Na simplicidade das nossas ações. O Senhor Ele quer que eu e você faça o que Ele quer. Na simplicidade. Porque a simplicidade, ela vem do coração. E onde o Senhor está de olho? No nosso coração. É o que sai de dentro dele que Ele está olhando. Por isso Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens. Ele diz para mim e para você que quando nós fizermos alguma coisa é para que nós façamos de todo o coração. Não fique vendo as suas possibilidades, porque muitas vezes elas podem ser não tão favoráveis. Mas o Senhor Ele está dizendo, faça de coração, porque o seu coração eu estou vendo. Por isso que o salmista disse, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque se você conseguir ouvir o que o Davi falou, guardar o seu coração, a humildade, a gratidão, ele não vai sair de lá. E quando você é grato, quando você é humilde, com certeza o que sair de dentro do seu coração vai agradar a Deus. E você não pode se esquecer disso nunca. Por isso sempre nós vamos nos deparar com Jesus dizendo, volte ao primeiro amor, volte a sonhar. Ele está nos convidando a voltar
Muitas vezes aqueles que saíram do verdadeiro amor, do amor primórdio, Ele está convidando a voltar. Porque muitas vezes nós deixamos nos iludir com as concupiscências do mundo. Somos humanos. Estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos a pecar. Não pense você que porque você aceitou Jesus, ouviu a voz de Deus, teve uma experiência com Deus, recebeu Jesus na sua vida e agora você tomou a decisão mais certa da sua vida de aceitar e seguir a Cristo. Maravilha! É a melhor coisa que você fez da sua vida. E agora você decidiu ser separado para Deus. Mas o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, você é separado, mas você vive em um corpo mortal. Você é separado, mas você vive em um corpo pecaminoso. Não estou aqui dizendo que é para você pecar. Você precisa ser santo, porque Deus é santo, Jesus é santo, as coisas dele é pura e perfeita. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Mas Jesus, Ele quer que você entenda a sua posição de pecador, pois ainda está neste corpo. Mas quando você busca a perfeição de Deus, quando você busca agradar a Deus, fazer a vontade dEle, isso te torna separado. Isso te torna diferente e é isso que vai lhe dar forças para você prosseguir e avançar e vencer. Não há nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que deixou relatos de perfeição, porque perfeito foi Cristo, é Cristo. Os homens de Deus, eles erraram, eles falharam, mas eles se arrependeram. Aí está a chave da virada para a minha vida e para a sua vida. Se arrepender, demonstrar para Deus sinal de arrependimento. Mesmo sem perceber se você pecou ou não, pedir perdão para Deus. Porque muitas vezes pecamos no nosso inconsciente. Mas quando nós entendemos que o nosso consciente é algo involuntário, ou seja, algo que nós não queríamos, mas muitas vezes acontece. Nós não estamos neste mundo para pecar, mas para viver, para suportar e para sermos separados, para sermos santos. Mas isso não nos dá um credencial de perfeição. Isso não nos dá um credencial de que nós estamos livres do pecado. Porque Jesus diz, o pecado jaz à porta. Todos os dias o pecado está à minha porta e à sua porta. Mas eu tenho que ter força em Cristo Jesus, por isso eu tenho que ler a palavra, para que eu possa suportar quando o mal, quando o pecado bater à minha porta, eu dizer, sai daqui em nome de Jesus. Eu preciso ter a força de Deus, estar firme na palavra. Se por um momento eu e você deixarmos de ler a palavra, o pecado ele nem bate. Ele entra e ali ele fará coisas terríveis. Por isso, nunca julgue, porque Jesus ele disse, não julgueis, para não ser julgado. Eu e você não estamos aqui para julgar. Também não estamos aqui para perdoar pecados. Só Jesus quem faz isso. Eu e você estamos aqui para ser usados por Deus, para cumprir o plano dele. Eu e você estamos aqui para servir a Cristo, através das nossas ações, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através da nossa educação. O Senhor, Ele diz para mim e para você nesta manhã, faça, mas faça tudo para Deus. Faça de coração, não faça para agradar a homens, porque é Deus quem vê os nossos corações. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus.
Oh, soberano e eterno Deus, Santo de Israel, obrigada, Senhor. Obrigada por falar aos nossos corações, Pai. Obrigada por nos lembrar que somos servos do Senhor. Oh, Deus, quando nos deparamos com essa palavra que nós temos que servir ao Senhor de todo o coração, sem olhar para homens, sem querer agradar a pessoas, nos lembramos, Pai, do Senhor colocando aquela toalha em seus ombros, pegando aquela bacia de água e lavando os pés dos discípulos, oh Deus. Mas houve um, Senhor, que não queria deixar o Senhor cumprir o propósito do Senhor. E o Senhor disse para ele: se eu não fizer isso, você não irá entrar no reino dos céus. E ele entendeu, Pai, que estamos aqui para servir ao Senhor, sem olhar a quem, servir, simplesmente servir. E naquele momento teu servo disse: então me lava por inteiro, porque eu quero ser purificado, eu quero ser separado, ó Deus, assim também eu quero, Deus. Ser purificada, ser separada para o Senhor, sabendo, Deus, que o pecado bate à porta e que estou num corpo pecaminoso, mas em busca da santidade, em busca da perfeição, em busca de cumprir, de obedecer a Tua palavra, de fazer o Teu querer. E assim eu creio, Senhor, que o fogo da obediência está ardendo no coração dos Teus filhos e essa obediência, Senhor, revestirá o Teu Filho, Pai, da salvação, da paz, do amor, da humildade, da mansidão. E quando fizermos algo, Senhor, será para glorificar o Teu nome e não para agradar a homens, Pai. Porque é o Senhor quem temos que servir, é o Senhor quem temos que obedecer, é o Senhor quem temos, Deus, que fazer para agradar. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor. De todo o nosso coração nós te agradecemos e pedimos ao Senhor a bênção do Senhor para cada um de nós. Pedimos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Além de clicar no joinha, compartilhe ele com outras pessoas. Com certeza você estará evangelizando, estará ajudando aquele que precisa. E quando você ajuda aquele que precisa, no momento em que você precisar de ajuda, Deus envia o socorro para você. E assim, eu e você, juntos, cresceremos em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.